você não cometer erros quando você for conversar com uma empresa, né, querendo propor um trabalho de consultoria, por exemplo, em saúde mental no trabalho. Você não pode cometer esse erro, você tem que ter clareza do que é a forma de trabalhar na empresa com consultoria. Quando uma empresa te contrata para você prestar um serviço em saúde mental no trabalho, você não vai usar a metodologia da clínica, você vai usar a metodologia da psicologia do trabalho. Se a empresa contrata você para uma prestação de serviço, para fazer uma roda de conversa com os líderes da empresa, para falar sobre comunicação, né? 74% das empresas têm problemas de comunicação. Isso é uma pesquisa realizada pela Berge e divulgada o ano passado. Então, veja, 74% das empresas têm problema de comunicação, que é um tema que você pode tranquilamente ministrar para as empresas. Mas quando você vai trabalhar para a empresa, né, prestar serviço para a empresa com esse tema, por exemplo, de comunicação, junto com lideranças ou como equipe, né, ali de trabalho, você precisa ter clareza das diferenças que tem, por exemplo, quando você dá um treinamento e quando você faz um programa de desenvolvimento. Existem diferenças na metodologia, né, de treinamento para desenvolvimento. Existem diferenças, por exemplo, entre um workshop e uma roda de conversa. Ah, Ana Silvia, mas isso é óbvio. Eu não sei se é tão óbvio, sabe por quê? Há um mês atrás, acho que foi no começo desse mês, uma colega psicóloga aqui de Curitiba ia fazer um evento, e daí ela me convidou para ser uma das palestrantes do evento, né, uma das que estariam ali coordenando o evento, e ela disse para mim que seria uma roda de conversa sobre o tema saúde mental no trabalho. E já tinham mais de 50 pessoas inscritas no evento e tal. E quando eu perguntei para ela, né, quantas pessoas estão inscritas? Ela falou mais de 50 pessoas. Veja, isso foi no começo desse mês de julho, tá? Aqui em Curitiba. Uma psicóloga, colega, me consultou, me abordou, me convidando para esse evento, onde ela dizia que ia ter uma roda de conversa, e eu, além de uma outra profissional, eu seria a outra profissional que estaria ali coordenando a roda de conversa, e que já tinham 50 pessoas inscritas. Onde está o erro? Eu pergunto para você. Porque quando eu falo que você precisa ter clareza das diferenças, né? Por exemplo, entre treinamento e desenvolvimento, entre uma roda de conversa e um workshop, são metodologias diferentes. Se você não tiver essa clareza, você vai se queimar com a empresa. Porque a empresa te pede uma coisa, você fala que vai entregar aquilo, você não entrega porque você acha que é uma coisa e é outra, daí vira essa confusão toda aí. Se essa colega psicóloga que atua na área organizacional, veja, ela é consultora também, ela estava falando que ia ser uma roda de conversa com 50 pessoas, aonde está o erro? Eu te pergunto. Digita aí para mim quem sabe. Não se faz uma roda de conversa com 50 pessoas. Veja, eu estudo grupos, funcionamento dos grupos, sou didata em processos de grupos, titulada pela SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, não dinâmica de grupo, dinâmica dos grupos. Eu estudo grupos há mais de 22 anos. E quando você trabalha com grupos e você se propõe a coordenar uma roda de conversa, você precisa, no mínimo, ter clareza de que você precisa garantir o espaço de fala de cada participante. Se é conversa, conversa pressupõe, né, além do tempo, um número limitado de pessoas. Então, 50 pessoas não é roda de conversa. 50 pessoas pode ser um workshop, que você pode até trabalhar com subgrupos, né? Faz subgrupos, depois na plenária
eles apresentam o que eles pensaram, discutiram. Tem várias estratégias para você trabalhar com grupos grandes. 50 pessoas já é um grupo grande, né? Então, o erro já começa aí, né? De não ter informações sobre metodologias, técnicas, diferenças, e se aventurar, né? Prestar serviço para empresas sem se preparar. A nossa graduação, ela é extremamente importante para você iniciar na consultoria trabalhando com psicologia, tanto psicologia organizacional quanto psicologia do trabalho, tanto trabalhando com desenvolvimento humano, que é da psicologia organizacional, né, está ali dentro do guarda-chuva da psicologia organizacional, quanto com saúde mental no trabalho, que está dentro do guarda-chuva da psicologia do trabalho. E sim, é possível você fazer 10 mil reais por mês, iniciando na consultoria para empresas. E nessas duas áreas, que são as duas áreas mais demandadas atualmente na consultoria. Por que eu falo isso? Porque eu, na minha empresa, eu presto serviço nessas duas áreas principalmente. As minhas alunas, né, e as mentoradas, elas atuam principalmente nessas duas áreas. E as demandas estão aí cada vez maiores, né, tanto em desenvolvimento humano quanto em saúde mental no trabalho. Eu vi uma pesquisa essa semana aqui no Instagram dizendo que 73% das empresas, neste ano de 2024, pretendem contratar consultores. E por que esse número cresce cada vez mais? Porque a prestação de serviço é muito interessante para a empresa. Porque a empresa nos contrata, por quê? Porque ela precisa, às vezes, de um serviço pontual, bem específico, naquele dia, naquele horário tal, e a gente vai lá e faz aquele trabalho. Só que desse trabalho, ela conhece o que você faz, a qualidade do teu trabalho, e surgem outros trabalhos que ela vai te contratando. Por quê? Porque para ela é mais interessante, muitas vezes, contratar um profissional de fora, onde ela não vai ter que pagar um salário fixo, os encargos sociais, os impostos, né, de manter um funcionário dentro da empresa. Então, ela já tem uma questão de custo que é significativo quando ela contrata um prestador de serviço. E mais, tem alguns serviços que não é adequado, tá? Que algumas funcionários da empresa prestem esse serviço, mesmo que sejam psicólogos ou psicólogas. E não é uma questão de competência técnica, é uma questão de adequação ao papel. Se